Vamos aí. Vamos começar com a nossa parte sobre tabela periódica, como foi feita a organização dos elementos químicos. Um breve histórico para vocês. Doberzheimer fez as tríades, ou seja, agrupou os elementos em três elementos cujas massas eram a média. O segundo elemento fazia a média do primeiro com o terceiro. Já Chancortin fez o parafuso telúrico. Os elementos eram dispostos em ordem crescente de massa, numa espiral de 45 graus em volta de um cilindro. Olha aí, lei das oitavas, o próprio nome já fala, 8 elementos, os grupos em que o primeiro e o oitavo apresentavam propriedades semelhantes, também em ordem crescente de massa. Mas nenhum desses três tiveram tanto sucesso como teve Mendeleev. A nossa tal famosa tabela, né? Organiza os elementos em ordem crescente de número de massa e que obedecia uma certa propriedade periódica, as propriedades periódicas dos elementos químicos. Moseley deu uma atualizada na nossa tabela. Hoje, atenção, Mendeleev, ordem crescente de número de massa atômica. Atual, ordem crescente de número atômico. Essa grande mudança, número atômico, modelo atual. A nossa tabela atual ela é formada por 7 colunas horizontais. São elas os períodos, indicam o número de níveis de cada elemento químico a ser colocado nessa organização. São 18 colunas verticais, as tão famosas famílias, grupos de elementos. Olha aí, ó, presta atenção. Elementos com propriedades químicas semelhantes. Isso vai ajudar bastante nos nossos futuros conceitos, do qual as famílias principais delas seguem a gente, atenção, até o final do ano. Tá? Então vamos lá, primeiro, nós vamos ter uma obrigação hoje, hein? A nossa obrigação é guardar as principais famílias, são elas os alcalinos terrosos, os calcogênios e os halogênios. Pessoal, sem esses caras a gente não fará química, hein? Então eu vou deixar aqui para vocês, ó. Quem são os nossos alcalinos? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio? Não. Vamos deixar. Alcalinos. Li na carta que Robson casou com Francisca. De novo. Alcalinos. Li na carta. Li na carta que Robson casou com Francisca. Alcalino terrosos. Bela Magrela casou com o senhor Barão. Bela Magrela casou com o senhor Barão. Família do nitrogênio, um pouco menos importante, mas também será utilizada durante esse ano. Não posso assistir sábado, biologia. Não posso assistir sábado, biologia. A turma dos calcogênios, muito importante pra gente. Os 7 porquinhos, olha lá, ó que legal, ó. Os 7 porquinhos. Família 17, família 7. Ficou claro que a Brahma imita a Antártica? Então vamos lá, de novo, ó. Alcalinos, li na carta. Alcalino terrosos, 2A, 2A, 2A. Bela Magrela. Família 6A, 16, os 7 porquinhos. Família 17, halogênios. Família 7. Ficou claro que a Brahma imita a Antártica? Ficou claro que a Brahma imita a Antártica. Temos os gases nobres, o próprio nome já fala, né? São nobres, então em ligação química eles aparecem aí falando sobre a sua não necessidade de ligação, né? Vão ser pouco usados na química. Hélio e Neus arrumaram crianças, xeretas e ranhetas. Tá ok, moçada? Então vamos lá. Famílias importantes, alcalino terrosos, calcogênios, halogênios. Isso nós vamos precisar. Compensa dar uma olhadinha, falou? Bom, nós vamos ter algumas características de elementos químicos, né? Isso aqui seria um segundo momento nosso de aula. Então nós voltamos daqui a pouquinho. Falou?